Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O jornal O Estado de hoje traz uma matéria interessante e que as pessoas devem ler com atenção sobre esse problema da relatórios, né, com comida merenda estragada na rede municipal de ensino. Alunos da rede municipal de ensino de Campo Grande receberam merenda estragada para alimentação este ano. É o que apontam relatórios de nutricionistas entregues no mês de abril à Superintendência de Abastecimento Alimentar da Secretaria Municipal de Educação. Em um deles, servidores relatam que em uma das escolas, os alunos encontraram um tipo de larva no arroz. Em outra, 5 pacotes de carne apresentavam coloração esverdeada e escura. O que tem que se colocar aqui, porque há uma má vontade em se dar explicações relativas a... Eu não estou aqui fazendo defesa, eu conheço muito bem quem está cuidando da alimentação escolar em Campo Grande, e não vou botar minha mão no fogo, mas eu sou capaz de entender que essa pessoa jamais permitiria, né, que saísse lá dos depósitos, fosse para as escolas, comida que não tivesse dentro do prazo de validade determinado por lei. Esse material, essas irregularidades detectadas pelos técnicos da SUALI, entregues à SUALI, a Superintendência de Abastecimento Alimentar, são assinados por nutricionistas. A primeira ocorrência foi registrada na Escola Municipal Iracema Maria Vicente, no bairro Rita Vieira, região sudeste da capital. O que eu estou tentando encontrar aqui é o seguinte: essa alimentação foi para a escola. O que o jornal não diz é se a alimentação foi servida ou não. Que em alimentação estragada para uma escola, pode acontecer. Né? Você mandar, estraga antes de chegar, pode estragar até no depósito. Sobretudo, produtos perecíveis como a carne, essa pode estragar. Agora, o que precisa o relatório trazer é se essa alimentação foi servida. Me parece que não, até porque o relatório é do nutricionista, é do pessoal que vai cozinhar. Então é claro, a hora que você pega o arroz que está estragado, joga fora, meu. A carne está estragada, joga fora. Quer dizer, a carne e o arroz não foram servidos para as crianças. O relatório serve de advertência. Olha, está vindo, é preciso tomar cuidado. Agora, não se tem nenhum caso de que a criança tenha consumido esses produtos. Aí sim seria extremamente lamentável, como aconteceu na gestão anterior do prefeito Nelson Trade, numa escola no Rita Vieira mesmo, né, que as crianças foram todas intoxicadas. Quer dizer, não houve nenhum caso aqui de intoxicação, que se saiba, até porque as nutricionistas foram previdentes e imediatamente constatando a irregularidade, já puseram no relatório e naturalmente devem ter retirado. Eu não li a matéria inteira, mas naturalmente deve ter retirado o produto estragado e devolvido para as devidas providências. Então, há uma má vontade, uma má vontade da imprensa, sobretudo da imprensa escrita, em divulgar a verdade total, né? E uma completa desatenção por parte da Prefeitura Municipal em dar esses esclarecimentos. É difícil o esclarecimento, é difícil a relação da imprensa com o setor de imprensa da Prefeitura Municipal. Extremamente difícil, complicado. Você tem que falar, você vai numa repartição para falar sobre determinado assunto, você tem que
voltar lá na assessoria, na superintendência de imprensa para autorizar, quer dizer, então fica uma coisa extremamente difícil, né? E setores da imprensa, que já não são muito, já são meio hostis ao prefeito, terminam não procurando mais e dar notícia. Soube de uma notícia, por exemplo, que o pessoal anda atrás de coisa ruim, né? Que a TV Morena foi numa escola na Mata do Jacinto, uma denúncia nesse negócio da merenda escolar, e havia a denúncia, né, de que as crianças não estavam recebendo a merenda escolar, que a merenda escolar estava muito ruim, de péssima qualidade, e a SUALI, essa superintendência aqui da alimentação, acompanhou a TV Morena lá para fazer o registro. E o que aconteceu? Entrevistaram todo mundo, chegaram à conclusão de que não havia nada que comprovasse a denúncia, que foi feita, estava tudo correndo muito bem. Só que a TV Morena simplesmente não levou para o ar. Então, nota-se que há uma predisposição em se incriminar a prefeitura, em mostrar que aquilo que está errado, mas não mostra aquilo que está certo. Quer dizer, não tem nada a ver com as decisões editoriais da TV Morena, mas acho que é uma tremenda sacanagem aí. Por isso que eu estou recebendo aqui um post aqui no Facebook falando exatamente desse assunto aqui da escola. O que diz o cidadão aqui no post? Sérgio, você como jornalista sério que sei que deve apurar isso, denunciar essas barbaridades no seu programa que tem ótima audiência. As nossas crianças estão padecendo sem alimentação adequada. Então, viu, Xavier? Não é bem verdade, Xavier. O que me consta, por exemplo, que tem faltado, não em todas as escolas, em algumas escolas, em alguns CEINFs, né? CEINFs são produtos hortifruti, mas em todos os CEINFs que eu procurei, todos eles desmentiram isso, que não está faltando nada, que está tudo legal, e que há muita pressa em se denunciar, está tudo errado, está tudo certo. Eu não, nessa da alimentação aqui, o que foi produto estragado, mas esse produto não chegou a ser utilizado. Pelo menos é o que está aqui no jornal, né? Eu vou falar com o Zé Armando, que é o superintendente da superintendente aqui da alimentação, e eu quero ouvir dele, né, como é que estão funcionando. Não tive tempo de entrar em contato, porque hoje de manhã eu estive lá no Comitê da Verdade, que fez a sua segunda Assembleia Geral. Foi a segunda Assembleia Geral, né? Teve um primeiro encontro, foi da organização do comitê, agora uma para prestação de contas e tal. E nós vamos mostrar daqui a pouco uma entrevista com o Laís Palermo, que é o coordenador do movimento, que nesses 2 anos, nesse primeiro ano de Comitê da Verdade de Mato Grosso do Sul, o que tem de novidade, né, é a inclusão, o acesso da questão indígena entre os explorados, né, os violados de 1946 a 1988, porque essa Comissão da Verdade, ela tem um marco temporal, que é de 1946 a 1988. A questão do índio, né, que as pessoas não tinham colocado ainda o índio como sujeito aí paciente dessas violações de direitos humanos. Quer dizer, não foi só a ditadura que o índio, todo mundo pegou no pé do índio. Eu estava ouvindo um relatório aí de um cidadão de Dourados, um professor lá da Universidade de Dourados, professor Neymar Machado de Souza, professor doutor, né? E que, especializado em questões indígenas, tem um núcleo de estudos indígenas lá em Dourados, que a expoliação, aliás, a ditadura tem que ser reconhecida pelo relatório Figueiredo, que eu estou tendo acesso agora, e que o doutor Neymar falou hoje. A ditadura foi quem menos expoliou o índio, certo? Quem mais expoliou ele foi a democracia. O relatório Figueiredo, por exemplo, ele se remete ao tempo da democracia, década de 50, década de 60 e tal. É que funcionou o relatório
que o Figueiredo fez esse relatório. O Figueiredo não é o presidente da República, o Figueiredo é um procurador da Justiça Federal que fez esse levantamento dos índios, né? Um relatório enorme, grande, e depois ele morreu. Antes acharam que tinha queimado, que sido vítima de um incêndio o relatório, mas aí foi encontrado no Museu do Índio, um relatório enorme, né, contando coisas, e eu falo relatório Figueiredo, porque ele se refere a Mato Grosso do Sul também, e principalmente a Mato Grosso do Sul, particularmente a região das terras dos Cadiuels, né, que tem uma história terrível. Então, o que avançou exatamente na direção de se ter mais subsídio para esse comitê de Mato Grosso do Sul, foi essa questão indígena trazida pelo doutor Neymar Machado de Souza, que passa a integrar o comitê, representando lá em Dourados, né? De lá ele vai mandar toda a documentação disponível para que o comitê possa elaborar um relatório para ser encaminhado à Comissão da Verdade em Brasília. Daqui de Mato Grosso do Sul já temos, o menino vai falar daqui a pouco o que já foi feito, o que se pretende fazer. Eu recebi um convite via rede social para participar no domingo de uma reunião de um grupo de pessoas, os anônimos, um grupo de pessoas de Campo Grande que está se organizando para repetir aqui no estado de Mato Grosso do Sul aquilo que estão fazendo os movimentos de manifestantes em São Paulo, Rio de Janeiro, estados do Nordeste e tal. Lá é o movimento Passe Livre, e aqui eu não sei que nome que vão dar a esse movimento. Mas, a princípio, o chamamento era exatamente para que esses grupos locais, grupos daqui, fizessem manifestação de apoio e solidariedade a São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, outras capitais, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e outras capitais onde tivesse, cidades e capitais que tivessem empreendendo essas movimentações. Me parece que avançou a discussão e os grupos vão tratar prioritariamente dos assuntos de interesse local, que é a comissão, o problema da Comissão da Saúde, Comissão do Câncer, e outros assuntos mais diretamente ligados a Campo Grande e a Mato Grosso do Sul. Não sei se foi incluída a questão indígena e tal, mas são algumas coisas que eles vão iniciar já a partir do mês que vem, uma série de protestos em Campo Grande, movimentação de rua e tal, para que o povo de Campo Grande comece a sentir, né, a sua própria presença também nessas mobilizações. Eu tenho apenas uma preocupação, né, é o problema do vandalismo. Porque, o trânsito tal, o trânsito vai ficar pior do que já está, né? Que você pode botar uma passeata, uma carreata que você colocar, nosso trânsito aqui em determinados horários não tem nada que consiga melhorar, piorar sim um pouco, mas que já está ruim para ficar pior também, a diferença é pouca. É o vandalismo, né? Esse é que me preocupa. Porque o vandalismo, esse negócio de virar carro, botar, pichar, quebrar vitrines, botar fogo nas coisas, lata de lixo e tal, essas manifestações terminam exigindo uma reação por parte da autoridade policial. Aí você não consegue controlar os manifestantes e você não consegue controlar a polícia, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu no Rio, principalmente em São Paulo, que a polícia paulista é muito mais fascista do que a polícia do Rio de Janeiro, né? Muito mais truculenta. Então a polícia tem que ser treinada, tinha que estar treinada para dar proteção, né? Garantir a segurança de quem está se manifestando. E não reprimir quem está se manifestando, como era feito na ditadura. Porque, ao que me consta, o que aconteceu em São Paulo só aconteceu truculência e brutalidade, porque houve precipitação por parte da polícia, quer dizer, houve uma reação
por parte dos manifestantes, há uma reação intempestiva da polícia. Então, a polícia primeiro atacou e depois os manifestantes, né, aproveitaram, porque no meio de 1.000, 2.000 manifestantes pacíficos, sempre tem uma meia dúzia de cacareco, né, que vai lá para fazer arruaça, para fazer manifestação de ódio, para fazer manifestação política de subversão à própria ordem, para tentar, né? Eu estava comentando aqui agora há pouco, também eles tem que ter o vandalismo, porque se não tiver o vandalismo, se não tiver a polícia em cima, não tem a menor graça, né? Se fazer uma manifestação sem reação da polícia, sem repressão, não tem nem repercussão. Mas se você quiser fazer séria, quiser que ter repercussão, você não pode ter pressa para fazer. Faz devagar. Na primeira vez, junta 200 pessoas, na segunda vez, se não tiver acontecido nada de grave, junta 500 pessoas. De repente você toma conta das ruas, de repente a população passa a respeitar esses movimentos e passa a participar desses movimentos pacíficos. Coisa que não deteriore o processo democrático. Porque quem está promovendo estes movimentos deve estar consciente de que ele só pode fazer esses movimentos na democracia. Porque na ditadura o pau come. Porque na ditadura eles matam. Porque a ditadura não permite nenhum tipo de contestação. Porque se permitisse, não seria ditadura. Então é preciso que se preserve, né? Se preserve a democracia. Que se respeitem as leis. Que seja contra a lei, mas não contrariar a lei. A lei em vigor deve ser respeitada. E é neste mesmo tom que eu tenho abordado aqui a questão indígena. Muitas pessoas, né, que sabem, conhecem muito bem minha posição, mas procuram truncar, né, aquilo que eu falo aqui, aquilo que eu publico na rede social, aquilo que eu publico nos meus blogs, de que eu sou contra o produtor rural, que eu estou defendendo o índio. Em nenhuma ocasião. E também, se eu estivesse só defendendo ele, também não tinha problema nenhum, não tenho compromisso nenhum com um produtor rural, assim como não tenho compromisso nenhum com o índio. Mas a minha posição aqui tem sido uma posição de centro, uma posição de responsabilidade jurídica com a notícia. Eu tenho defendido aqui o direito de quem tem direito. E nessa briga de índio e produtor rural, os dois têm direitos. Direitos que devem ser respeitados. Direitos que devem ser respeitados por todos e que devem ser atendidos pelo governo federal, que é o único que não tem direito nisso aí. Ah, mas o Lula não tem nada a ver com isso. A Dilma não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com Lula ou com Dilma. Eu falo do governo da República, que desde que foi proclamada, antes de ser proclamada, desde o Brasil, o governo brasileiro que desde Brasil Colônia expolia, esbulha o índio, praticando a grilagem de suas terras, o genocídio de suas nações. Então, e o produtor rural, né, que tem as suas áreas ameaçadas e que estão lá de boa fé, que tem título que foi outorgado pelo governo federal, governo estadual. Esses, né? Então, eu não, em nenhum momento eu defendi, em nenhum momento eu vou defender a subversão à lei e à ordem. O índio invadiu, tem que despejar o índio.
Se preciso, for sob repressão, mas tem que tirar. A lei tem que prevalecer. O índio não aceitou a reintegração de posse, ele tem que aceitar. Ele não pode rasgar a reintegração de posse. Porque a lei é feita para todos os cidadãos brasileiros, e o índio é cidadão brasileiro. Porque quando o índio precisa da lei, ele recorre à lei e à justiça brasileira. Ele não tem um tribunal próprio. Ele recorre ao tribunal dos brancos. Ele é um cidadão. Porque o tribunal não é feito para branco, para negro, para amarelo, para pobre, para rico. Não, o tribunal é feito para todo mundo. Todos os cidadãos têm direito, né? Pelo menos teoricamente, direito ao amparo da lei. E aos reparos da lei. Então eu não vejo nenhuma maldade, também não vejo um motivo para reprimir esses movimentos políticos, até porque, até muito pouco eu estava comentando hoje de manhã lá no programa no programa Tribuna Livre, que até muito recentemente era difícil você ver um jovem interessado em participar da vida pública, né? O jovem não estava nem aí, o negócio era só balada. Saber disso, era só balada. De repente você vê o jovem interessado, e isso nós devemos aqui à rede social. E ele foi se interessando, ele foi vendo, mas é assim mesmo, tal. E terminou, né? Porque não se ensina na escola, que eu acho um erro, devia ensinar na escola. A escola devia ser, né, um conduto deste conhecimento. Mas a escola hoje ensina só o beabá, só aquilo que vai usar no vestibular. É um erro, mas a juventude está por conta própria assumindo, né, a responsabilidade por sua consciência política. Isso é muito bom e ninguém pode deixar de dar apoio. Agora, o que não pode permitir é que esse movimento resvale para uma coisa fora da democracia. Aí não, aí não conta comigo, né, porque eu sou democrata convicto e convencido. Bem, vamos ao tempo. Daqui a pouco tem entrevista com Laírson Palermo, do Comitê da Verdade de Mato Grosso do Sul. Agora vamos ao tempo com climatempo.com.br. Temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. As fortes áreas de instabilidade que estavam sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul no fim de semana vão se afastar. E esta segunda-feira o sol vai ficar sempre entre muitas nuvens sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul. Não há expectativas de chuva. Já na região de Campo Grande, no norte do estado, há condições para pancadas de chuva a qualquer hora do dia e muita nebulosidade no céu. A nebulosidade aumenta também sobre o oeste de Mato Grosso. Ainda assim, o predomínio será de muito sol com isoladas e rápidas pancadas de chuva a partir da tarde. Em toda a faixa clara do mapa, o tempo vai seguir muito seco e ensolarado. A mínima prevista para Brasília é de 14 graus e 21 graus em Cuiabá. A máxima prevista é de 28 graus em Campo Grande e 31 graus em Goiânia. O governador André Putinelli tem agenda nesta segunda-feira, lá em Novo Horizonte, em Nova Andradina. Lá ele está entregando aqueles prêmios, para o pessoal que se deu bem aí nas escolas. Aí são três prêmios, dois tablets e uma bicicleta para os 3 primeiros colocados em cada sala de aula. Então, já está percorrendo o estado inteiro, já fez em Campo Grande, região, agora, nesta segunda-feira, está em Nova Andradina, entregando para alunos de Nova Andradina, Naurilândia, Angélica, Bataiporã, Viana, Novo Horizonte do Sul e Taquaruçu. E ainda os vencedores do concurso de redação da Sanesul, a Sanesul protege o Pantanal. Eu também faço a minha parte. O evento aconteceu de manhã
na escola Fátima Gaioto Sampaio, lá em Nova Andradina. No concurso Sanesul, da Sanesul, os 3 primeiros colocados ganharam um valor total de R$ 2.600 em cadernetas de poupança da Caixa Econômica Federal. A presidente Dilma foi vaiada no domingo, no sábado, né, no jogo na abertura da Copa. Fala em Copa, tem Copa hoje aqui, né? Às 3 da tarde vai ter Copa, vai ter o clássico, o grande clássico da África, Tahiti e Nigéria. Vai ser transmissão ao vivo aqui pela viamorena.com. Mas a Dilma estava lá, né? Tal. Eu não vi essa parte. Essa parte eu não vi, eu li, essa parte eu li. Primeiro falou o Blatter, né, que é o presidente da FIFA, e ele foi vaiado. Depois falou a Dilma, ela foi vaiada. Aí ele foi pedir para o pessoal ter mais educação, tá, e foi vaiado também. Aí quando a Dilma foi anunciar os jogos, aí o estádio Maria Garrincha vaiou quase que total. Não é novidade, né? Eu estou falando isso aqui porque a imprensa nacional, internacional, deu o maior destaque a essa vaia da Dilma, como se ela tivesse sido a primeira política brasileira a ser vaiada no estádio, né? Todo político no Brasil é vaiado em estádio. Se ele anunciar, olha, tá aí o político, falou o nome dele no estádio, ô fulano, tal, falou o nome dele, basta falar o nome que ele já é vaiado. Pode ser o político mais querido do Brasil. E agora nós estamos sem políticos queridos, né? Mas já teve tempo que a gente tinha políticos queridos, né? Que o povo gostava, Juscelino Kubitschek e tal. Jânio Quadros no auge, né? Mas se fosse ao estádio, seria vaiado. Em 2007, o Lula estava no auge, né, da sua popularidade. Tinha sido reeleito, estava, né, por cima da carniça. Foi abrir os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro e foi vaiado. O estádio inteiro vaiou o Lula. E o Lula continuou tranquilo. Fair play. Tranquilo, né? As vaias não valeram nada, porque ele terminou concluindo um bom mandato, terminou elegendo a Dilma, sua sucessora. Eu não quero dizer que por causa disso, né, que tem nada, até porque para mim futebol, jogo, não tem nada a ver com eleição, né? Aqui no Brasil tem essas bobagens, sempre que tem jogo de Copa, aí o pessoal quem é contra o governo, começa a torcer contra o Brasil perder, para desmoralizar o governo. O Brasil perdeu várias Copas aí, ó. E o governo continua do mesmo tamanho, ganhando ou perdendo, nunca influenciou. E olha que a Copa do Mundo, ela se realiza exatamente no ano da eleição presidencial, da eleição geral, que é presidente, governador, deputado, senador e tal. E nunca alterou nada. No tempo do Fernando Henrique, eu não me lembro se o Brasil ganhou alguma Copa, uma ou duas. Parece que ganhou uma Copa no tempo do Fernando Henrique, eu não me lembro bem. Sei que para mim não alterou nada, né? Mesma coisa. Para o eleitor não alterou nada quando o Lula ganhou. Então não tem nada disso. No governo do Lula, o Brasil parece que perdeu duas Copas no governo do Lula, e nem por isso o Lula deixou de se eleger, Então, eu acho que é tudo bobagem esse negócio de vaia. Até porque nos estádios todo mundo vaia mesmo. É só recorrer à história e ver qual foi o político que não foi vaiado. O único político que não foi vaiado foi aquele que não foi ao estádio, porque o que foi ao estádio e anunciar o nome dele, pode contar que ele recebeu uma vaia sonora no estádio. Então, para mim, não é novidade nenhuma, né, essa vaia à presidente Dilma. Eu não sei, eu tenho sempre uma restrição muito séria a esse negócio dos dinheiro federal em Mato Grosso do Sul. Só fala porque a Dilma é a mãe, o Lula foi o pai de Mato Grosso do Sul, porque a Dilma é a fada madrinha.
E eu não vejo. Agora estou vendo aqui no jornal que BNDES injeta 1 bilhão e 800 milhões no Estado. Sabe onde é que está esse dinheiro? Para grandes empresas. Porque para o Estado, não. O Estado está vindo agora, né? Chorado e minguado, 1 bilhão, chorado e minguado e dividido em não sei quantas partes, para o governador fazer obra de infraestrutura. Quer dizer, dinheiro que está indo para todos os estados do Brasil. Agora, a gente tem que discutir, a pessoa fala, Sérgio, você está falando isso porque você é contra o PT. Você não tem nada contra o PT, tem uma simpatia muito grande pelo Delcídio, né? Acho, inclusive, que ele vai ser o governador eleito. Vai se eleger governador de Mato Grosso do Sul, porque até agora não tem um adversário à altura. Mas não por causa da presidente Dilma. Se ganhar, o Delcídio vai ganhar por méritos próprios, políticos, pessoais dele, pelo trabalho que ele desempenha como senador, por 8 anos, já vai para 10 anos, né, como senador. É o político de Mato Grosso do Sul que mais traz recursos para o Estado. É o senador de Mato Grosso do Sul que mais percorre o Estado. Ele, invariavelmente, todo final de semana, toda quinta-feira à tarde, está aqui em Campo Grande e vai para o interior. Então, é um político que criou, né, uma base eleitoral, uma densidade eleitoral muito ampla no Estado. Não acho que ele vai depender da presidente Dilma, até porque a presidente Dilma, não sei se ela vai muito bem, né, nas provas de 2014, como está se desenhando aí, porque a situação não é lá tão agradável para ela, não. Se ela conseguir segurar a inflação, se ela conseguir manter a economia estabilizada, se ela conseguir manter o índice de emprego e conseguir impedir o desabastecimento do mercado, ela ganha a eleição. Agora, se ela não segurar o abastecimento, aí ela não vai segurar a inflação. E se ela não segurar a inflação, automaticamente ela não segura a estabilidade, porque a desestabilização está exatamente no índice, a estabilização não está exatamente no índice inflacionário. Então, se ela... Eu acho difícil, né? Eu estou apostando nisso, estou apostando que ela consiga. Quero que ela consiga, mas é difícil. Não está sendo fácil para ela segurar a economia do Brasil, sobretudo a questão do abastecimento. Bastou o tomate aí dar uma crise do tomate aí que já tremeu nas bases, né? Já desestabilizou aí a cesta básica, o tomate subiu um pouco e tal. E foi menos pior porque há uma consciência, né, já uma consciência nacional, de que quando o produto começa a faltar, o pessoal vai procurar outro produto para substituir, esquece aquele, como foi feito com o tomate. Houve um verdadeiro boicote ao tomate. Aí o tomate voltou a baixar, mas já está subindo de novo. Está subindo de novo. Então, é preciso que o governo tenha, né, em mãos instrumentos, ferramentas para atender a essas emergências. Está faltando um produto? Sei lá, traz de fora correndo. Traz correndo. O que não pode acontecer é o desabastecimento, porque o que causa a inflação é a falta do produto. Você chega ao mercado, não encontra o produto, vai comprar o produto no outro supermercado pelo preço dobrado, ou naquele mesmo supermercado. Se você tem dos seus hábitos, né, sobretudo alimentares, comer carne, comer picanha, se a picanha está cara, você termina comprando a picanha do mesmo jeito. Você precisa comprar, você tem que alimentar a sua família. É costume, né? Até você mudar, mas o governo tem que ter. Né? Quando aumentar muito a carne da vaca, mudar para o frango, mudar para o porco e ir levando assim. E criar, né? Criar essas ferramentas aí para que a população possa fazer. Não pode faltar, né? Faltou, dançou. Como eu falava no começo desse programa,
Reuniu-se hoje em Assembleia Geral, pela segunda vez, a segunda Assembleia, a primeira foi para a constituição do próprio comitê. O Comitê da Verdade, você está vendo, foram poucas pessoas, até porque numa segunda-feira, meio frio, né, um assunto também meio frio. O pessoal não... O acesso, né, seletivo. Está aí, você está vendo aqui essas imagens, o Laírcio concedendo entrevista à imprensa e tal. Essa reunião fez um balanço, né, daquilo que o Comitê da Verdade de Campo Grande fez até os dias de hoje, nesse um ano de atividade. O que se pretende se fazer daqui para frente, parece que tem mais um ano ainda de atividade da Comissão da Verdade, e preparar um documento final para ser encaminhado à Comissão da Verdade, que é ela que vai, né, naturalmente, habilitar essa documentação toda. E é interessante esse comitê. O pessoal fala, não, mas vai ficar levantando pedras, tirando pedras do passado para jogar não sei aonde, então não vai tirar pedra de lugar nenhum. O que vai se fazer aí é se restabelecer a verdade. A verdade, para você ficar sabendo o que realmente aconteceu, principalmente durante o golpe de 64, principalmente durante a escuridão institucional de 21 anos que o país viveu. Você ficar sabendo tudo. E utilizar este material para levar para as escolas, para a escola ensinar a verdadeira história do Brasil. Porque a verdadeira história, a história que está sendo contada hoje, é uma história muito oficial. É a história que interessa muito às elites, que não interessa à democracia, que não interessa ao cidadão e ao direito que o cidadão tem de saber as coisas do seu país, as coisas de sua cidade, as coisas do seu estado. Ensinam, por exemplo, que 64, houve o golpe de 64, porque não foi uma contra-revolução, porque estava havendo uma revolução comunista no Brasil. Tudo mentira. Tudo mentira, e essa Comissão da Verdade é boa para esclarecer isso. Eu encontro gente, né, bem letrada conversando com as pessoas, cara que acredita piamente nessa história que é contada aí pelas escolas aí, de que havia uma ameaça comunista em 64. Mentira. O Brasil nunca teve ameaça comunista nenhuma. A única manifestação de comunista aqui no Brasil foi em 1935, com a intentona comunista, um bando de meia dúzia de aventureiros que tentaram tomar o governo brasileiro, mas não tem nada a ver, né? Aí vem, não, que o Brasil está sendo ameaçado, que o Jango era comunista, que o Brizola era comunista, que o Sérgio Cruz era comunista, que todo mundo era comunista, e que os comunistas iam tomar o poder e tal. Tudo mentira. Não teve nada em 64. Aconteceu uma manifestação que foi truculentamente reprimida em 1968 com a guerrilha do Araguaia, só isso, nada mais. Agora a guerrilha do Araguaia aconteceu 4, 5 anos depois do golpe, quer dizer, então estavam antevendo a guerrilha do Araguaia para fazer Nós entrevistamos, então, o coordenador estadual da Comissão da Verdade, o advogado Laírson Palermo. Laírson, um ano da criação da entidade, até onde caminhamos? Nós caminhamos bastante, Sérgio. Numa avaliação rápida, nós tivemos uma parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mais propriamente com a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Laerte Tetila, que abriu a oportunidade de se realizar audiências públicas para que fossem registrados os episódios que chegam até o Comitê Memória e Verdade aqui de Mato Grosso do Sul. Também nós tivemos o segundo encontro nacional das entidades que fazem o movimento Memória, Verdade e Justiça no Brasil, onde nós nos aproximamos ainda mais da Comissão Nacional da Verdade, e de lá, desse segundo encontro nacional, nós viemos então com uma incumbência de dar oportunidade à averiguação de violações de direitos humanos ocorridos com as populações indígenas no antigo sul do Mato Grosso. E hoje, na nossa reunião, na nossa segunda Assembleia Geral, nós estamos então recepcionando alguns profissionais da área da acadêmica, das universidades federal, da Universidade da Grande Dourados, do CIMI, no sentido de trazer ao Comitê Memória, Verdade e Justiça toda a documentação do relatório Figueiredo,
para que a gente possa divulgar a existência desse relatório, desses documentos e os impactos que esses documentos trazem na realidade sul-mato-grossense. Então foram muitos avanços. Nós estamos também com a questão do navio prisão em Corumbá. Nós estamos criando lá um comitê municipal da Memória e Verdade em Corumbá, para a gente, se Deus quiser, fazer uma audiência pública da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão de Anistia, na cidade de Corumbá, para a gente poder fechar então o trabalho do Comitê Memória e Verdade e Justiça de Mato Grosso do Sul, daqui a um ano, apresentando um relatório. Quem sabe na terceira Assembleia Geral de 2014, a gente entregando o relatório final dos nossos trabalhos, a gente possa dizer que a gente combateu o bom combate, Sérgio Cruz. Você acha que o comitê, por exemplo, a comissão aqui em Campo Grande, alcançou seus objetivos? Não foi, o trabalho não foi muito volumoso para o tamanho da comissão? Eu acho que não é o correto a gente colocar. Está sendo, né? Diante do volume de casos que chegam ao Comitê Memória e Verdade, a nossa estrutura é pequena. Por isso que a gente tem, então, realizado as nossas reuniões no sentido de identificar prioridades, e a prioridade número 1 é o caso navio prisão de Corumbá. Nós temos o caso também que é o povoado de São Carlos, que nós não conseguimos avançar ainda nesse assunto. Tem uma questão do jornal Democrata, aqui de Campo Grande, o incêndio do jornal, que a gente está tentando ver também como é que a gente pode fazer. E agora a questão indígena, que chega ao Comitê Memória e Verdade. Mas a gente vai trabalhando e vai tentando fazer, na medida possível, o que for do nosso alcance. Você não acha, por exemplo, que essa questão indígena, colocando já o que tem hoje aqui, a atualidade indígena em Mato Grosso do Sul, não pode caber interpretações atuais? Não, evidentemente que todo o passado, do ponto de vista de documentos, ele traz um impacto na realidade, né? Se não no aspecto direto da realidade geográfica, mas no aspecto étnico, social, cultural da região, né? Eu penso que o relatório Figueiredo, ele se evidenciar, se realmente se comprovar através da leitura, da análise desses documentos que houve por parte do Estado, atividades consideradas pelo próprio Estado, no caso, na época, o Legislativo Federal, a nulidade de operações que levaram à perda de patrimônio dos povos indígenas, a Constituição Federal é clara, é imprescritível, né? O direito das populações indígenas são direitos imprescritíveis. Basta que hajam provas da violação. Havendo provas da violação, independentemente de culpa de quem seja, tem que ser feita a reparação. Isso é norma internacional de direitos humanos, né, recepcionada pela Constituição Federal de 88, e eu acho que ao final, se isso ficar evidenciado, nós que não temos competência para dizer o direito, né, apenas um comitê de auxílio à Comissão Nacional, vamos repassar esses documentos ao Ministério Público Federal, que é o órgão competente para a defesa dos direitos difusos, né? O próprio governo federal, né? Mas uma passagem rápida pelo relatório Figueiredo, que não é relatório general Figueiredo, muitas pessoas podem achar. Nota-se que o relatório Figueiredo, ele foi feito, vou dizer, na sua maior intensidade, um pouco antes do golpe militar de 64. Foi comissões CPIs que funcionaram no Congresso Nacional exatamente no regime democrático. Como é que fica? Entra aí do 46 a 88, ou esse relatório Figueiredo traz também violações do regime militar? Os nossos trabalhos, eles são fundamentados com base no artigo 8º dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e da Lei 10.559 e da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. O período histórico abrangido para esse trabalho é de 1946 a 1988. Todas as violações de direitos humanos que tiveram origem política,
né, elas são objeto, então, de análise, de averiguação, de investigação dos trabalhos do comitê. Evidentemente, se dentro desse período, o relatório Figueiredo, que é, na verdade, de um procurador federal, Jader Figueiredo, que foi incumbido de fazer uma sindicância diante de patrimônio da União do Instituto Serviço de Proteção ao Índio, que foi queimado, ele saiu então fazendo sindicâncias pelo Brasil, para averiguar a origem daquela perda de patrimônio. Então surgiu o relatório Figueiredo, que era justamente do Serviço de Proteção ao Índio, o SPPI, que foi sucedido pela FUNAI. Se esses documentos do relatório Figueiredo trouxerem provas, né, que as autoridades competentes entendam que sejam provas substanciais e que podem vir a mudar a realidade, eu não tenho dúvida que isso vai trazer impacto na atualidade, Sérgio. Entendeu? Agora, o que nós precisamos dizer para a sociedade é que o comitê não tem a competência de dizer que ocorreu determinada violação que altere a realidade atual. Quem vai dizer isso será a Justiça, será através do Ministério Público Federal, através do Poder Judiciário, certo? Ou da autoridade administrativa, que é o governo federal, que teria que rever seus atos, né? Porque a administração pública ela pode rever seus atos, né? Ou anulando ou revogando. Daqui para frente, com a agenda da entidade? Nós estamos com uma série de vídeos, né? O Instituto Cinema Verdade e Memória também se integra ao comitê. Vão haver algumas sessões de filmes, Marighella, Eu Me Lembro, e mais alguns 4 filmes esse ano em algumas universidades aqui em Mato Grosso do Sul. E também vamos aí para Corumbá fazer esse Comitê Municipal da Memória Verdade lá, e vamos no dia 9 de julho ver se a gente ouve o Alarico Reis Dávila, que foi um cidadão campograndense, foi preso em 64 aqui pelos militares, tem muito a dizer sobre essa época, e eu ouvi também uma outra pessoa que foi presa na época pelo então oficial Ernesto Geisel, que depois se tornou general, né, presidente general. Então essas 2 oitivas estão marcadas para julho na Assembleia Legislativa, e praticamente esse é o nosso encaminhamento daqui por diante. Muito bem, aí foi a entrevista então do Laírson Palermo, explicando aí a evolução, né, desse processo de verdade, a verdade histórica dos tempos de repressão no Brasil, que foi levantada aqui em Campo Grande, Corumbá, Dourados e nos outros estados do Brasil, a partir de Brasília, em todos os estados brasileiros, cada um se preocupando em juntar o máximo de documentação possível para mudar, não para mostrar a verdadeira história do Brasil, sobretudo a partir de 1964. Uma história que vem sendo muito mal contada, né? Tá todo mundo achando que não é a história do Brasil. E isso aí, não vai prender ninguém, não vai fazer ninguém pagar, né, indenizar ninguém, não sou o Estado, né, que está indenizando aqueles que tiveram seus direitos violados durante a Constituição, mas já faz parte da própria lei da anistia e da lei 10.095, já não tem nada a ver com essa Comissão da Verdade. O que essa Comissão da Verdade tem que fazer é resgatar a verdade histórica do Brasil. O que é o resgate da história? É, a partir da Comissão da Verdade, contar aos nossos jovens, principalmente, a verdade histórica do país. Porque a história que está sendo contada hoje é uma história mentirosa. A história do golpe de 64 está totalmente invertida, totalmente mal contada, principalmente nas escolas militares. Então a escola tem que adotar, a partir de agora, a história verdadeira, aquilo que os documentos estão mostrando. Não precisa inventar história. Não precisa criar uma historiografia. Basta contar a história como ela é. E a história como ela é vai surgir desta Comissão da Verdade, que está investigando fatos históricos recentes, não tem nada de tempo do descobrimento do Brasil.
São fatos recentes, coisa que muita gente que está viva, inclusive eu, espero viver mais um pouco, que foi testemunha, né, dessa história, fui vítima de todas as atrocidades que aconteceram, sobretudo de 64 até 1985. Então, é mais que justa, mais que necessária e preciso, né, que todos aqueles que tiverem elementos, que tiverem algum documento mostrando as mazelas, as truculências de 64, que tragam para a comissão, que levem para o comitê. O comitê foi criado para isso, para restabelecer a história do Brasil, a verdade histórica do Brasil, do período de 1946 até 1988. Porque para trás já perdeu muita coisa. Mas vamos ver se a gente aproveita o máximo, né, dessa história, para que as nossas crianças, daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, conheçam a história na sua integridade. Conheçam a história do tamanho que a história é, sem a necessidade de recorrer, né, a chamada historiografia oficial, né, que é contada pelos generais, pelos remanescentes de 1964, por aqueles que têm interesse em inverter a história, porque tem muito a ver com a história. Então, eu acho que a Comissão da Verdade foi uma brilhante iniciativa do governo, no sentido de se restabelecer a verdade da história do Brasil. A história do Brasil contada como realmente aconteceu nesse período negro da ditadura de 64. Tá bom? Vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua audiência, por sua preferência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau.